Olá, como vai, concurseiro e concurseira de Piuí? Vocês que estão concorrendo ao concurso público da Prefeitura Municipal de Piuí, nesse ano de 2026, nós vamos iniciar a aula de conhecimentos gerais. Vamos falar um pouco da história local, da geografia de Piuí e também da estrutura da prefeitura dessa cidade, chamada também Cidade Carinho. Eu sou Paulo Henrique, sou diretor do Instituto de Educação IPHCT, e estamos aí nessa empreitada com vocês, junto à aprovação. Nesse momento, então, vamos começar a aula de conhecimentos gerais. Para dinamizar mais a aula de hoje, para que possamos fixar melhor os dados ao qual precisamos saber, nós preparamos uma aula um pouco diferente. Nós montamos um livro estilo História em Quadrinhos, contando um pouco da história de Piuí, contando um pouco da história dessa geografia ao qual nós estamos, clima, relevo, para que a gente possa fixar de uma forma melhor. Então, a aula de hoje vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ouvir um e-book que nós confeccionamos, é um conto de histórias, tanto da história de Piuí quanto da geografia. Depois vamos ouvir também esse conto da prefeitura. Depois nós passamos para um mapa mental, repassando tudo que já foi falado na história ao qual nós vamos ouvir, tá? Como eu sempre digo, o conteúdo é muito denso, mas é uma característica do Instituto IPHCT trabalhar exatamente aquilo que nós vamos precisar na prova. Fizemos um levantamento de tudo aquilo que a banca ela gosta de cobrar. Ela vai direto no ponto, ela vai direto naquilo que realmente o concurseiro precisa saber. Até mesmo porque se nós fôssemos pegar a história toda de Piuí, ela é rica em detalhes, como qualquer história de qualquer cidade, né? Desde a sua fundação até os seus desmembramentos, mas nós vamos direto naqueles pontos que são importantes para entendermos por que Piuí é Piuí hoje em 2026. Então, é o que eu convido vocês agora nesse momento para nós escutarmos um pouco da história da cidade Carinho, tá bom? Vamos lá então, nesse momento. Instituto de Educação IPHCT, preparação para o concurso de Piunri 2026, o Rio das Muitas Histórias. Mariana segurava com firmeza sua nova apostila, onde se lia com destaque: Instituto de Educação IPHCT, preparação para o concurso de Piunri 2026. Sentada sob a sombra de uma árvore na praça central, ela parecia apreensiva com o volume de informações sobre a história local. Seu avô, Arnaldo, aproximou-se. Vamos começar pelo nome. Mariana segurava com firmeza sua nova apostila, onde se lia com destaque: Instituto de Educação IPHCT, preparação para o concurso de Piunri 2026. Sentada sob a sombra de uma árvore na praça central, ela parecia apreensiva com o volume de informações sobre a história local. Seu avô, Arnaldo, aproximou-se com um sorriso calmo e sentou-se ao seu lado. Não se assuste com os fatos, minha neta. A história de Piunri não é apenas para ser decorada. É para ser compreendida como uma jornada. Cada detalhe desse concurso é um pedaço do que somos. Vamos começar pelo nome, que é a primeira identidade de qualquer lugar, disse Arnaldo, apontando para o topo da página de Mariana. Piunri vem da língua tupi. Alguns registros apontam para Piumi, que significa rio de muitos peixes. Outros, no entanto, lembram dos piuns, aqueles pequenos mosquitos ou borrachudos que habitavam as margens. Seja pelo peixe ou pelo inseto, o nome sempre esteve ligado à vida que pulsa das nossas águas cristalinas. Mariana fechou os olhos, tentando imaginar o som do rio correndo entre a mata nativa. O avô recuou no tempo, descrevendo o século XVIII. Ele contou como o brilho do ouro atraiu os bandeirantes paulistas para estas terras.
Homens como Pascoal desbravaram o sertão, mas a história era mais complexa. Eles seguiam as trilhas conhecidas por guias como Arandu, atravessando territórios onde povos indígenas e quilombolas já resistiam e viviam. Foi um tempo de mineração intensa, onde a fé religiosa e a busca por riquezas moldaram os primeiros acampamentos que dariam origem à nossa cidade. E a resistência, vovô? Perguntou Mariana. Arnaldo assentiu com gravidade. Importante para sua prova, Piumhi também foi palco de luta. O Quilombo do Ambrósio é um marco dessa história, lembrando que nossa terra foi formada por mãos que buscavam liberdade. Ele explicou que, após o declínio do ouro, a economia não parou. Ela se voltou para a agropecuária e para o comércio, consolidando a base religiosa que até hoje se vê nas festas e tradições da paróquia. Mariana mudou o tópico para a evolução política. Aqui estão as datas que não posso esquecer, disse ela. Arnaldo sorriu. Pense em 2 passos. O primeiro foi em 1841, quando nos tornamos uma vila finalmente desmembrada da cidade de Formiga. Foi o nosso primeiro grito de autonomia. Mas a data de ouro, o momento da emancipação definitiva como cidade, aconteceu anos depois, em 1868. De 1841 a 1868. Esse é o caminho que nos trouxe a liberdade administrativa. Arnaldo então abriu o mapa geográfico. Agora veja onde estamos. Piumhi está situada no centro-oeste de Minas Gerais, fazendo parte da região de influência de Varginha. Temos uma extensão territorial respeitável, cerca de 902 km², abrigando uma população de aproximadamente 36 mil habitantes. Mariana observou o desenho do mapa, notando como a cidade parecia um coração pulsando entre as montanhas mineiras. E o clima, vovô? Isso sempre cai nas provas de geografia. Arnaldo explicou que Piumhi possui o clima tropical de altitude, tecnicamente chamado de CWA. É por isso que nossas manhãs são frescas e temos invernos secos. Nosso relevo é uma mistura fascinante. Temos serras imponentes, áreas montanhosas que desafiam os olhos e vastas extensões planas que permitem o crescimento da cidade e das fazendas. Olhe para a vegetação lá fora, continuou o avô. Vê esses troncos retorcidos? É o cerrado, nosso bioma. Ele parece rústico, mas é um solo generoso quando bem cuidado. Arnaldo explicou que, quando o ouro acabou, foi o cerrado que acolheu a transição econômica. A mineração deu lugar à agropecuária, transformando Piumhi em um polo de produção de café, leite e criação de gado, garantindo o sustento das famílias por gerações. No caminho, passaram por uma pequena fazenda onde Tião, um produtor local, organizava latões de leite. Boa tarde, Tião. Mostrando para Mariana como o gado move nossa economia, gritou Arnaldo. Tião sorriu, orgulhoso. O leite de Piumhi é o melhor da região, Arnaldo. E o café está vindo forte este ano. Arnaldo explicou para a neta que a transição da mineração para a agropecuária foi o que realmente estabilizou a cidade, tornando-a uma referência produtiva no estado. E não podemos esquecer do turismo, lembrou Arnaldo enquanto Alice, uma jovem turista com uma mochila de trilha, passava por eles carregando uma câmera. Estamos em um lugar estratégico, Mariana. Somos vizinhos da Serra da Canastra, do Capitólio e do grandioso Lago de Furnas. O turismo regional hoje atrai pessoas de todo o mundo, injetando nova vida na nossa economia e valorizando nossas belezas naturais. Alice parou por um momento para admirar a paisagem, confirmando as palavras do avô. O sol começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de Piumhi com tons de laranja e violeta. Mariana fechou sua apostila do IPHCT com um sentimento de confiança. Ela já não via apenas dados para um concurso, mas a história viva de seu próprio povo. Obrigada, vovô. Agora eu conheço Piumhi de verdade. Arnaldo deu um tapinha carinhoso no ombro da neta. Você está pronta. Lembre-se, o conhecimento te leva ao cargo, mas o amor pela sua terra te faz uma grande servidora. Fica aí o recado, né? O conhecimento vai levar você ao cargo, mas o amor pela sua terra vai te fazer uma grande servidora ou um grande servidor. Bacana, né, gente? Esse material que nós produzimos conta a história de Piuí, a geografia, fala um pouco da questão política, os desmembramentos. E, gente, realmente,
falou exatamente aquilo que vai cair na prova. Assim, em poucos minutos, menos de 10 minutos praticamente, nós falamos de tudo aquilo que vai realmente precisar para cada um de nós chegarmos na prova e termos conhecimento daquilo que vai ser cobrado. Olha, só para a gente resumir então o que vai ser cobrado pela banca IBGP. O que mais cai sobre o Piuí? Na história de Piuí, o foco da prova é a origem, tá bom? A origem, isso cai muito, tá? A origem ela tá ligada ao ciclo do ouro. Os bandeirantes vieram para cá, né? Os bandeirantes paulistas vieram para cá explorar o ouro e acabaram fazendo a sua ocupação. E tinha presença de indígenas e quilombolas que eram escravizados, então os bandeirantes vieram para cá e acabaram usando esses índios e os quilombos também, né? Então teve essa presença forte. A economia inicial era a mineração, antes era muito explorada a mineração, mas hoje o que é mais utilizado é a agropecuária, tá? Mas para frente nós vamos ver aqui que o café é muito forte, o leite é muito forte, e então isso hoje, né? Mas inicialmente era a mineração, a agropecuária e a religiosidade também. E como que a banca vai cobrar isso, né? A origem de Piuí está relacionada a quê? A quê? Ou seja, o que movimentava a economia? Era a mineração e os bandeirantes que vieram explorar o ouro, né? Tem a questão da evolução política, né? Que lá em 1841 teve a grande conquista, esse espaço ao qual nós estamos aqui hoje virou vila, né? Lógico que era bem menor, sendo desmembrado assim de Formiga, ou seja, Piuí fazia parte de Formiga, então foi desmembrado, virou uma vila e em 68 teve a emancipação, virando assim então uma cidade, tá? Olha a pegadinha que pode vir na banca, trocar vila por cidade. Então você preste atenção se lá está falando vila ou cidade. E não esqueça as datas, 841 e 868. 841, Piuí era vila, virou vila, desmembrando-se de Formiga, e em 68 houve a emancipação, virando cidade, tá? Eles podem trocar as datas também para te confundir. O nome Piuí tem origem do Tupi-Guarani, tá? Que pode significar ou rio de peixes ou rio de mosquitos. Era muito conhecido esses mosquitos, aqueles mosquitos borrachudos mesmo, que dava muito na beirada dos rios. Então, esse é o significado de Piuí. A IBGP adora isso, tá? Questões diretas de significado. Qual que é o significado disso? Significado daquilo. Então, o que significa Piuí? Sabe? Eles podem cobrar. Houve uma transformação na economia. Se antes era a mineração, a agropecuária e a religiosidade, hoje é isso mesmo que eu falei aqui em cima. Era a mineração e os bandeirantes, né? Hoje nós temos como carro-chefe da economia a agropecuária. Os produtos específicos são café, leite e o gado, tá bom? E deixou de ser a mineração. A mineração ela não é mais o carro-chefe da economia, tá? Falando-se da geografia de Piuí, nós estamos localizados em qual região do estado? Nós estamos no centro-oeste mineiro. Fazemos parte do grande polo de Varginha. Então nós estamos nessa região intermediária, fazendo parte desse grande polo. A banca pode cobrar de que forma? Piuí está localizado em qual região do estado? Centro-oeste. Faz parte de qual grande polo? Está perto de qual grande cidade? Varginha, tá? Hoje nós temos uma área
de uma área considerável de aproximadamente 902 mil quilômetros quadrados, tá? 902 quilômetros quadrados, e uma população aproximadamente de 36 mil habitantes, tá? 36 mil habitantes. Caem que eles podem cobrar muito isso, tanto a área quanto a população, fazendo comparações, a densidade e as características municipais, tá? Eles podem pedir isso. Nós temos um clima tropical de altitude, tá? Esse clima tropical de altitude é caracterizado por manhãs frescas e noites mais quentes, manhãs fresquinhas e tardes um pouco mais quente, tá? E a nossa vegetação é o cerrado. O relevo, ele é uma região cercada por serras. Vocês podem olhar que nós, em volta de Piuí, tem muitas serras e nós temos áreas planas mais montanhosas. É diversificado. As serras estão em volta, então são montanhosas, mas nós temos áreas planas também, tá? Nós estamos exatamente numa localização estratégica. E por estar numa localização estratégica, nós acabamos sendo uma cidade turística também. Por quê? E por que é estratégica? Porque tanto quem vem de lá vai para São Paulo ou vai para Belo Horizonte, que vem de lá para cá, vai transitar nessas duas grandes metrópoles. Nós estamos no meio, ou seja, nós estamos perto da Serra da Canastra, nós estamos ao lado de Capitólio e nós estamos perto do Lago de Furnas. Ou seja, acaba que Piuí vira também aquilo que nós chamamos de cidade dormitório. Por que cidade dormitório? Muitas das vezes, tanto na questão da Serra da Canastra, tanto em Capitólio quanto no Lago de Furnas, em períodos de pico de férias, de temporadas, essas cidades lotam e acabam não tendo capacidade de abrigar aqueles visitantes, aqueles turistas. Então, aonde essas pessoas procuram refúgio? Em Piuí, porque Piuí está do lado dessas cidades e desses pontos turísticos. E para que essas pessoas possam visitar esses lugares, eles ficam em Piuí para dormir e de manhã vão para esses lugares. Então se torna uma localização estratégica. Ou seja, e o IBGP ama isso. Por quê? Turismo mais localização. A economia de base hoje é a agropecuária mais o turismo regional. Então, um resumo estilo, cola de prova. Se cair amanhã, lembra disso, tá? Vamos lá, resumir tudo para você. Se cair amanhã, você tem que lembrar disso. Em questão da história, Bandeirantes mais ouro, tá bom? Virou vila em 1841, virou cidade em 68. O nome Tupi lembra peixe ou mosquito. Na geografia, estamos no centro-oeste. A nossa vegetação e o nosso clima é cerrado, mas clima tropical. Temos aproximadamente 36 mil habitantes. Estamos perto da Canastra e de Furnas. E isso nos proporciona ser uma cidade turística. A nossa economia é baseada em quê? Em agropecuária e turismo, tá? Dica de ouro, nível de aprovação, hein? Gente, o IBGP não cobra coisas profundas aqui não, tá? Ele vai cobrar o quê? Conceitos básicos, igual ao nome da cidade. Ele vai cobrar localização, datas e significados. Ou seja, quem revisou isso aqui hoje, acerta a questão amanhã. Tá? Você pode ter certeza disso. E aí, a gente termina essa parte de história e geografia de Piuí e podemos ir diretamente agora para a nossa aula de... Vamos falar sobre a prefeitura agora, né, gente? Eu acho que ficou claro. Vamos lá para a aula sobre a prefeitura.
Instituto de Educação IPHCT. Preparação para o concurso de Pyongyang 2026. A engrenagem da cidade. Após aprender sobre o passado de Pyongyang, Mariana sentia-se mais conectada à sua terra. Seu avô, Arnaldo, percebeu o entusiasmo e apontou para o prédio da prefeitura. Agora que conhecemos as raízes, precisamos entender como a árvore cresce e se mantém. Para o concurso do IPHCT, você deve dominar a estrutura do poder executivo. É ele quem executa as leis e administra o dia a dia da nossa cidade. Mariana abriu seu caderno, pronta para anotar a nova lição. No topo dessa estrutura está o prefeito, o chefe do executivo municipal, explicou Arnaldo. Ele não governa sozinho, tem o vice-prefeito, que o auxilia e o substitui quando necessário. Eles são eleitos pelo povo para cuidar de Pyongyang. Mariana desenhou 2 círculos no topo de seu organograma. Então o prefeito é como o capitão do time, e o vice é o braço direito dele? Perguntou a jovem, começando a visualizar a hierarquia política. Para que a cidade funcione, o prefeito nomeia auxiliares diretos, os secretários municipais. Arnaldo apresentou Clarice, uma secretária que passava por ali. Clarice ajuda a organizar as secretarias, que são divisões especializadas, disse o avô. Cada secretaria foca em uma área vital, como saúde, educação, infraestrutura ou meio ambiente. É uma organização por pastas para garantir que nenhum problema seja esquecido. Clarice explicou que as funções da prefeitura tocam a vida de todos. Se uma escola é reformada, é a Secretaria de Educação agindo. Se um posto de saúde recebe medicamentos, é a Secretaria de Saúde. Se uma rua em Pyongyang ganha asfalto novo, é a infraestrutura. Mariana anotava tudo freneticamente. A prefeitura é a mão que faz as coisas acontecerem na prática, exclamou a estudante, compreendendo a vastidão das responsabilidades. Arnaldo retomou a palavra para falar sobre a base jurídica de tudo. Toda essa estrutura não opera por vontade própria. Existe a Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição da nossa cidade. Ela dita as regras de como Pyongyang deve ser organizada e governada. Ele entregou a Mariana um pequeno livreto azul. Sem a lei orgânica, não haveria ordem. Ela é o guia supremo para qualquer servidor público. E para que a administração seja justa, seguimos o princípio do LIMP, disse Arnaldo, escrevendo as letras no caderno de Mariana. L de legalidade. Tudo deve estar na lei. I de impessoalidade. O administrador não pode favorecer amigos ou parentes, o foco é o bem comum. Mariana repetiu as palavras em voz alta, gravando os conceitos que são presença obrigatória nas provas de concursos municipais. Arnaldo continuou a soletrar. M de moralidade, agindo com ética. P de publicidade, pois os atos devem ser transparentes para o povo. I de eficiência, que é fazer o melhor serviço com o menor gasto possível. Mariana sorriu. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP deixa a administração pública limpa, brincou ela, criando um mnemônico para não esquecer jamais. Perto dali, encontraram Valério, um funcionário que trabalhava na cidade há 20 anos. Valério é um servidor efetivo, explicou Arnaldo. Ele entrou por concurso, como o que você vai fazer? Já os cargos comissionados são de livre nomeação para funções de confiança. Valério cumprimentou Mariana. Estude bastante. Ser efetivo traz estabilidade e a chance de servir a sua cidade por toda a vida. Mariana perguntou de onde vinha o dinheiro para tantas obras. Valério explicou sobre as receitas municipais. Vem dos impostos, Mariana. Temos o IPTU sobre os imóveis, o ISS sobre os serviços prestados, e o ITBI quando alguém compra ou vende um imóvel. Esse recurso é o que permite à prefeitura comprar merenda, pagar médicos e manter os parques de Pyongyang bonitos. Mas cuidado para não confundir, alertou Arnaldo ao passarem em frente à Câmara Municipal. A prefeitura é o executivo, ela faz. A Câmara é o legislativo, ela cria as leis e fiscaliza o prefeito. São poderes diferentes que trabalham juntos, mas de forma independente. Mariana olhou para os 2 prédios, entendendo agora a separação que equilibra a democracia na sua cidade. O dia de estudos estava chegando ao fim. Mariana sentia-se preparada não apenas para responder questões sobre o LIMP ou sobre o IPTU, mas para ser uma cidadã consciente. Vovô, com o IPHCT e suas lições, sinto que Pyongyang 2026 já é realidade para mim.
Arnaldo abraçou a neta. O sucesso no concurso é o resultado de entender que o poder público existe para servir as pessoas. Você já começou sua carreira hoje. Bacana, né, gente? Esse também, falando sobre a prefeitura. Eu gosto muito. Gosto mesmo. Gostei muito desse material que nosso instituto criou. É uma forma educativa bacana. Gostei. Vamos lá. Vamos continuar então, né? Aqui. Aqui. Para a apresentação, deixa eu ver onde que é isso. Pronto. Vamos agora aqui repassar o que o vídeo falou, tá? Vamos passar aqui sobre a prefeitura. Olha, a prefeitura de Piuí. O que nós vamos estudar sobre a prefeitura de Piuí? O que é preciso saber? Isso aqui, se vocês acompanharam a aula de legislação, vocês já ouviram. Aqui nós demos mais uma esmiuçada, né? A gente precisa saber que sobre a prefeitura nós estamos falando sobre a estrutura do poder municipal. Vai cair na certa, tá? A prefeitura ela faz parte do poder executivo municipal. E ela é composta por quem? Pelo prefeito, pelo vice-prefeito. E aqui nós vamos acrescentar algo que não tínhamos acrescentado lá na legislação. Tem os secretários municipais. Quem que são os secretários municipais? A prefeitura ela possui pastas. O que são pastas? São setores que ajudam o prefeito e o vice-prefeito a governar. Os dois sozinhos não dão conta de cuidar de todos os assuntos. Então eles colocam pessoas para cuidar de determinadas áreas. As pastas são as secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação. Então, essas pessoas assumem essas pastas para cuidar desses determinados assuntos. Como que a banca vai cobrar isso? O poder executivo municipal é exercido por quem? Pelo prefeito, mais uma equipe administrativa. Certo, correto. Mas pode pôr também lá prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, etc. A função da prefeitura, qual é? Administrar o município. Diferente da Câmara de Vereadores. Viram no final do nosso livro de história? Lá, quando o vovô foi ensinar para sua neta a função da Câmara dos Vereadores, que é fiscalizar. A prefeitura é administrar. Então, quais são as funções da administração do município? Quais são as suas responsabilidades? Ele tem responsabilidade sobre a saúde, a educação, a infraestrutura, o transporte urbano, assistência social, tudo aquilo que diz respeito à estrutura da cidade. O IBGP ele adora questões assim. É função do município, exceto... E aí, esse exceto, muitas das vezes, vai ser a função da Câmara dos Vereadores. Ele vai pôr lá as funções da prefeitura e vai pôr uma função que é da Câmara dos Vereadores. Geralmente vai ser assim. Olha, foi citada a lei orgânica do município, isso é muito importante, que é a Constituição de Piuí. A lei orgânica do município é o manual de instruções do prefeito. O que o prefeito pode, o que não pode, o que a prefeitura pode fazer ou não deve e quais são suas funções, está lá na lei orgânica. Ela define o quê? O funcionamento da prefeitura, os direitos e os deveres da prefeitura e a organização dos poderes. Ou seja, como que deve ser organizado a prefeitura. E aí tem os princípios da administração pública. Isso é clássico em qualquer prova, tá? Quais que são os princípios da prefeitura? E aí você
vai decorar o mnemônico aqui, que é o quê? O LIMP. Princípio da administração da prefeitura, da administração pública, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O IBGP ama isso. Só decorar o LIMP, tá? Às vezes não precisa nem gravar a palavra. Grava assim, princípio da administração pública LIMP. E aí você olha lá nas alternativas e começa com as primeiras letras do mnemônico LIMP. Dentro da prefeitura, quem trabalha na prefeitura é o servidor público, tá? E aí nós vamos ter 2 tipos de funcionários públicos. O efetivo, que são os que fazem concurso, e os comissionados, que são contratados, são escolhidos porque são cargos de confiança. E todos eles têm direitos que são básicos, que é salários, férias e estabilidade. Lembrando, quando a gente estava estudando as leis, o que nós vimos? Que a estabilidade acontece somente após o estágio probatório. O estágio probatório é após 3 anos. Para passar no estágio probatório, precisa de ter algumas condições, que é o ASPRE. Vocês lembram do ASPRE? Né? Assiduidade, e uma responsabilidade, né? Toda uma questão. E esses são também avaliados por 3 servidores que já são estáveis, tem tudo isso. E dentro da organização administrativa, a prefeitura funciona por secretarias, igual eu falei lá em cima, né? Saúde, educação, obras, assistência social, e cai assim geralmente nas provas. A administração municipal é organizada em secretarias. Existe também as receitas do município. Como que a prefeitura paga? De onde vem o dinheiro da prefeitura? Isso também estava lá na lei, quando a gente estava estudando a legislação. Ela vem de 3 formas de dentro do município: IPTU, ISS e o ITBI. O IPTU é o que paga sobre o imóvel que você mora, o ISS são as taxas que pagam sobre os produtos e o ITBI é a taxa que cobra quando você vende o imóvel. Só que agora nós vamos ver uma 4ª fonte também, que vem do Estado e vem da União também, que são as transferências. Tanto o Estado quanto a União, que no caso é o país, fazem transferências para o município. Ou seja, existe transferência financeira da União e do Estado. E o IBGP cobra muito isso. Ou seja, de onde que vem as receitas do município? Você pode dizer com toda certeza dos impostos municipais, da União e do Estado. Se não tiver lá o Estado e a União e estiver lá só dos impostos municipais, pode marcar que vai estar certo. A Câmara Municipal toma muito cuidado com isso. Ela não faz parte da prefeitura. Ela é um órgão à parte. Ela é o poder legislativo. A função dela é fazer leis e fiscalizar o prefeito, tá? Não esqueçam disso. Um resuminho cola de prova. Prefeitura, poder executivo. Quem está nela é o prefeito mais os seus secretários. A sua base legal está na lei orgânica. Os seus princípios é o LIMP. O dinheiro vem de onde? Dos impostos, que são IPTU, ISS e ITBI. Não é prefeitura, a Câmara Municipal, tá bom? Uma dica de ouro que vem da IBGP: se cair prefeitura, vai ser conceito de prefeitura. O que é a prefeitura? É o poder executivo. Vai cair os princípios, que é o LIMP, vai cair de onde vêm as receitas e vai cair também a diferença entre prefeitura e Câmara. São questões diretas e sem profundidade, ok? Bom, o que nós tínhamos que ver sobre prefeitura e o que nós tínhamos que ver sobre a história de Piuí
e o que nós tínhamos que ver sobre a geografia da cidade de Carinho era isso. Nós encerramos a nossa aula aqui nesse momento, já com tudo aquilo que vai cair na prova do concurso municipal de Piuí, dia 12 agora. Espero que vocês tenham entendido e que possamos fechar essa parte caso caia na prova de domingo, dia 12, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.